Aleluia. Abra sua Bíblia aí. 1 Samuel, versículo 19, capítulo 19. Primeira Samuel 19, versículo 20. Quem achou, diga amém. Diz assim, 1 Samuel 19, 20. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e eles também profetizaram. Quando soube disso, enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande da cidade de Seco, perguntou: onde está Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Aleluia. Pode se assentar no seu lugar. Baixa o fundo um pouco para mim. Quero te dar uma aula sobre profecia e o espírito profético. Eu quero que você compreenda que o que eu vou te ensinar hoje aqui pode ser aplicado de forma prática. Amém ou não amém? Quem aqui já ouviu falar de profecia? Quem já viu alguém entregando uma profecia? Quem já recebeu uma profecia? Quem já entregou uma profecia? Só vai diminuindo nas mãos. Chega na parte que entregou. Irmãos, a coisa mais importante no meio da igreja atualmente é a questão do espírito profético. Existe um nível de unção profética que todo crente tem, porém, nem todo crente sabe usar. Existe profecia, falsa profecia e profetas. Diga assim: profecia, falsa profecia e profetas. Primeiro eu quero te dar uma diferença entre profecia e profetas. No livro de Efésios, a Bíblia relata que Deus levantou profetas. Deus levantou o quê? Profetas. Um profeta, ele pode profetizar, mas ele também pode não profetizar. Nem todo profeta profetiza. Está dando para entender? O fato de alguém ser um profeta não quer dizer que ele vai profetizar. A função do profeta é ensinar a igreja a profetizar. Um profeta, geralmente ele vai estar relacionado a princípios de governo. Se você for olhar Samuel, Samuel não profetizava. Samuel era um profeta de governo. Ele dava direção. E ele previa o futuro, ele era vidente. O espírito de revelação estava sobre ele, e ele sabia o que acontecia em lugares que ele não estava. Samuel. Elias também tinha o mesmo nível de unção. Então, se tratando de profetas, nem todo profeta é igual. Um profeta, ele pode te entregar uma palavra, ela pode se cumprir ou não. Amém ou não amém? Só que na igreja todo mundo acha que pelo fato da pessoa profetizar, ele é um profeta. Mas não é. O fato de abrir a boca e falar assim diz o Senhor, não quer dizer que é um profeta. Não quer dizer. Então entenda. O profeta
quanto maior o nível de autoridade dele, maior o nível de governo ele vai estar envolvido. Maior nível de governo. Então, geralmente, profetas eles estão influenciando cidades, nações, estados, empresas. Profetas. Agora, se tratando de profecia, o que é profecia? Profecia é quando Deus fala algo e eu transmito aquela mensagem para alguém. Um exemplo, Deus fala alguma coisa para entregar para Milena. Eu recebo e eu vou lá e entrego. Foi uma informação de Deus que eu fui lá e entreguei. Era aquilo que Deus estava sentindo no coração. E naquele momento eu discerni e entreguei. Antigamente era muito comum você ver na igreja pessoas profetizando. Hoje em dia você não vê tanto. E eu vou te explicar o porquê. Agora, falsa profecia é outra coisa também muito prejudicial. O que é uma falsa profecia? É uma profecia que ela é entregue na carne. A pessoa, Deus não falou nada com ela, mas ela, a fim de querer mostrar um ar de autoridade, ela chega e fala algo. Aí é uma falsa profecia. E outro detalhe sobre profecia: toda profecia, quando ela é de destruição, de o quê? O que é uma profecia de destruição? Fala para mim. De quê? Algo de ruim que vai acontecer. Doença, morte, enfermidade. Entende? Uma profecia, quando ela é de destruição, se Deus mostrar, Ele vai dar a chave para a pessoa sair daquilo. Quem entendeu diz amém. Então, se eu chegar a te entregar uma palavra e for algo de destruição, Deus vai dar uma chave para você poder sair daquilo. Outro detalhe: uma profecia, quando ela é algo também de Deus, de bênção, ela tem algo que você tem que fazer para que aquilo se cumpra. Porque é outra coisa também, Deus vira e fala assim: você vai prosperar. A pessoa acha que se ele ficar deitado debaixo de uma árvore, lá na sombra lá, pronto, Deus falou, acabou. Não, irmão. Deus fala assim: você vai comprar um carro em 7 dias. Aí o irmão fica, glória a Deus, ele acha que vai cair do céu dentro da casa dele. Ele vai ter que sair, vai ou não vai? Vai ter que passar a ficha em algum lugar, vai ou não vai? E aí vai acontecer. Então, profecia, falsa profecia é aquilo que Deus não falou. Não falou. E geralmente, quando você entrega uma profecia, quando você recebe uma profecia, geralmente sempre testifica aqui dentro. Você sente que é de Deus. Quando não é de Deus, você também sente que não é de Deus. Entendeu? Então isso acontece muito. Agora, os profetas, eles têm uma particularidade. Os profetas podem falar algo que Deus não falou, mas pelo nível de autoridade que tem, quando ele fala, aquilo libera um decreto e se cumpre na vida da pessoa. É a mesma coisa de eu pegar um cheque, ele está assinado com o nome de Deus, e eu coloco o valor e entrego. Entendeu? Deus não falou, mas pelo nível de intimidade e autoridade, quando eu entrego, o mundo espiritual recebe aquilo e aquilo se cumpre. Mas só os profetas de ofício, em Efésios, têm esse nível de autoridade. Então, exemplo, imagina que o antes vai ficar milionário. Ele não sabe ainda. Aí Deus não falou que ele vai ficar milionário, mas é um profeta de autoridade chega e fala: você vai ficar milionário em 3 anos. Cada ano você vai enriquecer um pouco até você alcançar o seu primeiro 1 milhão. Deus não falou nada, mas pelo nível de autoridade, quando alguém entrega a palavra, alguém de autoridade, aquilo se cumpre. E está entendendo? Diz amém. O texto que nós lemos, a Bíblia relata que Saul, ele saiu para perseguir Davi. Ele saiu para fazer o quê? Perseguir Davi. Ele já tinha sido um homem ungido por Deus. Ele era um líder da nação. Ele perdeu a visão espiritual. O Espírito de Deus
Deus saiu dele, preste atenção, o Espírito de Deus saiu de dentro de Saul, e agora um demônio se apoderou do corpo dele, e ele vai começar a perseguir Davi. Eu acho que você já viu histórias de líderes espirituais, de homens, de mulheres, que já foram muito usados por Deus em alguma época, mas aí parece que por causa dos anos passando, a soberba do coração, o Espírito de Deus sai, e aí a queda do líder acontece. Então Saul, ele não tinha mais a unção de Deus, não tinha mais autoridade, Deus o rejeitou. Deus fez o quê? Então Deus ainda pode rejeitar pessoas nos dias de hoje, viu? Não se engane, porque tem um pecado que a Bíblia relata que é um pecado que ele não tem perdão, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém ou não amém? Então Saul estava desviado, ele tinha matado profetas do Senhor, matado sacerdotes, e agora ele vai correr para matar Davi. Só que Davi, ele estava na casa do profeta Samuel, em Ramá. Diga assim, Ramá. A palavra Ramá em hebraico significa lugar alto. Samuel estava em um lugar alto e Davi estava com ele. Grava isso, lugar alto. Quando Saul pegou um grupo de homens e mandou em direção para buscar e prender Davi, os homens eram ímpios, desviados e afastados do Senhor. Só que quando eles colocaram o pé em Ramá, de repente o Espírito de Deus e a unção do lugar tocou eles, e eles começaram a profetizar como os profetas. O primeiro grupo foi e não voltou. Foi o quê? Não voltou. Por quê? Tomados pela unção. O segundo grupo, desviados, afastados, foram lá, subiram para Ramá. Quando colocaram o pé na geografia, porque Ramá ficava no monte, quando colocaram o pé na geografia de Ramá, a unção do local, não a unção de Samuel, a unção do lugar, que estava no lugar, tomou o segundo grupo, e esses também começaram a profetizar. Desviados e ímpios. Depois mandou o terceiro grupo. O terceiro grupo foi a mesma coisa. Então alguém falou assim com Saul: Saul, todo mundo que você manda lá não volta, porque o Espírito de Deus toma a vida da pessoa quando ela pisa naquele lugar. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem que lugares sagrados têm uma unção especial neles, e o povo não entende isso. Lugares sagrados, lugares de muita oração, lugares que pessoas fizeram suas ofertas, lugares que pessoas entregaram suas vidas para o Senhor, são lugares consagrados, e o Espírito de Deus está ali, a unção está ali. Então Saul, ele foi. Quem foi? Saul. Agora olha o caso. Se ele não tinha mais o Espírito de Deus e um demônio estava dentro do corpo dele, agora ele era desviado, afastado do Senhor e endemoniado. Já viu alguém endemoniado? Quem já viu um endemoniado? Agora pensa, o endemoniado, ele colocou os pés em Ramá. Quando ele colocou os pés, a mesma unção que pegou todo mundo, pegou ele. Irmão, isso é muito forte, sabe por quê? Tem lugares diferentes. Detalhe, a unção não pegou ele dentro da casa dele, pegou ele na casa de Deus. Por que eu preciso subir para a casa de Deus? Porque tem lugares sagrados, e aquele lugar tem uma unção me esperando. E ali, quando ele coloca o pé, a Bíblia relata
que ele começou a profetizar junto com os profetas. A unção do lugar tocou esse homem. Por que que o crente tem que entender disso? Porque às vezes você pode não ser um profeta, mas se você estiver num culto como esse, você pode profetizar, e aquilo que você profetizar pode acontecer. O que falta é você estar no lugar certo, na conexão certa, com as pessoas certas. Por que que a maioria dos crentes não entende isso? Porque eles acham que para uma pessoa na igreja ser tocada pelo Espírito Santo, a música tem que estar ideal. Tem que tocar aquele louvor que eu gosto. Aí os crentes pensam assim: vai ter um arrepio no braço, vou sentir um arrepio no braço, um arrepio aqui na coluna, aqui assim. Aí a música vai estar, aí o irmão da bateria vai estar fazendo lá, o tribal, e tal, tribal. Aí as meninas do louvor vai começar a orar em línguas, e aí naquele momento eu vou poder falar, vou profetizar e vai acontecer. Não precisa de nada disso. É a unção do lugar que vai te impulsionar a profetizar. Esse é o detalhe. Agora vem um detalhe. Se Saul, ele profetizou debaixo do Espírito de Deus, então ele falou aquilo que Deus estava falando. A maioria dos crentes hoje não fala aquilo que Deus está falando. Eles falam aquilo que estão vendo com seus olhos carnais. Todo mundo aprendeu, principalmente na igreja, que você é uma alma que tem um espírito e habita num corpo. Na verdade, você tem dois corpos. Quantos corpos? Dois corpos. Você tem uma alma e dois corpos. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque é o corpo físico, matéria, e o corpo espiritual. Espiritual. É um corpo. Um corpo. O corpo espiritual, segundo o Novo Testamento, ele tem olhos. Se tem olhos, então o corpo espiritual, ele tem tudo que o meu corpo natural tem: braço, perna, olhos, boca, ouvido, nariz. Quando você chega num lugar que a carga espiritual ali está muito grande e tem alguma coisa estranha lá, você sente cheiro de carniça, você sente cheiro de cigarro, você sente cheiro de alguma coisa. Sente ou não sente? O corpo espiritual sentiu o cheiro e deu a informação para o corpo físico. Outra coisa, quando você chega num lugar que a opressão ali está muito forte, você olha geralmente para algum canto, você tem a sensação que alguma coisa está ali. Você só não está vendo igual você está me vendo aqui, mas você olha, você enxerga e fala: não, tem alguma coisa estranha ali. O corpo espiritual viu. Crianças, o corpo espiritual das crianças, geralmente, além dele ter um primeiro contato com o mundo espiritual, é mais sensível, e as crianças vê como vê essa cadeira. Então, o corpo físico e o corpo espiritual, eles estão ali unidos. Quando você vai profetizar, você tem que usar a autoridade do seu corpo espiritual. Isso é chamado de sentidos espirituais. Deus, a Bíblia fala no Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem. Não, participa comigo, a sua imagem, semelhança. Mas a imagem e semelhança no corpo espiritual e não na matéria. O corpo físico não é imagem e semelhança de Deus, mas o corpo espiritual que habita aqui dentro é. Está dando para entender? Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque depois de criar, a Bíblia vai falar no Gênesis que Deus formou o homem do pó
da terra. O homem foi criado dentro de Deus primeiro, corpo espiritual. Depois ele foi formado, deu forma. Eu só dou forma àquilo que já existe. Aí um detalhe: quando Deus fez o mar, as águas, Ele deu uma ordem assim: águas, produzam peixes. E as águas produziram. Se você pegar um peixe, tirar ele da água, o que acontece com ele? Morre. Morre. Se você pegar o homem, tirar o homem da presença de Deus, ele morre. Porque o peixe, ele precisa da água para sobreviver. E o homem precisa da glória de Deus para sobreviver. Agora, falando do corpo físico, vou te perguntar aqui, eu quero que você participe. A terra tem água, sim ou não? Sim. Seu corpo tem água? Precisa de, no mínimo, aí de, acho que é 70% ou 80% de água? Os mais estudados que eu passo aí. Judeias, irmã da enfermagem. 70% a 80% de água para sobreviver. Na terra tem água, seu corpo tem água. Na terra tem ferro? Sim ou não? O corpo físico precisa de ferro para sobreviver? Ó, viu? Vamos lá. Terra tem magnésio? O corpo precisa de magnésio. Tudo que tem na terra, o corpo físico precisa para sobreviver. Quer ver? A terra tem sal? Seu corpo precisa de sal? Pronto. Pronto. Então, o corpo físico, ele é dependente da terra. Ele é dependente do quê? Mas o corpo espiritual, ele é dependente de Deus. Que aula, hein? Depois você paga um café para mim. No final vai estar lá, só você passar lá e pagar o café. Tem crentes que eles não entendem disso. E aí vem um detalhe. Quando você faz um jejum, você fica sem comer. Fica ou não fica? Você mata, enfraquece o corpo físico, mas no jejum, para ser jejum, tem que ter oração e palavra. Tem que ter oração e o quê? E quanto mais tempo você passar lendo a palavra, menos fome física você vai ter. Porque alimentando o corpo espiritual, ele vai fortalecer o corpo físico. É por isso que tem pessoas que fazem jejum só na água e conseguem. Porque a palavra vai fortalecer. Fortalecer. Se no jejum teve apenas ficar sem comer, não teve oração, não teve palavra, foi um regime. Regime. E aí o detalhe: como que eu vou poder ser usado por Deus, pastor? Na medida que eu aprender a trabalhar com o meu corpo espiritual. Não dá para profetizar se eu só sou controlado pela carne. A maioria das pessoas, elas na igreja são bênção, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, sobem até o monte, mas dentro de casa só entrega a palavra de desgraça para sua família. E a maioria das vezes, quando ouve falar de um profeta que está ali, acolá, revelando, entregando CPF e tal, sai correndo para aquele lugar para ver. Por quê? Porque ele mesmo não profetiza sobre a sua vida e sobre a sua casa. São pessoas que estão em busca, não de profetas, mas de cartomantes. E crente que vai caçando profeta atrás de profeta, um dia ele encontra um bruxo, transvestido de profeta. E aí, vai sobrar para o pastor dele desembolar o problema que ele causou depois. Irmão, aprenda. Profetize você sobre a sua casa. Profetize você sobre a sua família. Seja você profeta no seu lar. A maioria das pessoas entregam a palavra de bênção, oram, Deus faz aqui, faz acolá, Deus move e tal, tudo, mas quando chega em casa, só fala de desgraça. E aí é um problema, irmão. Aí é um problema. Por quê? Porque às vezes o casamento está indo ruim, sabe por quê?
porque a irmã ou o irmão só reclama do casamento. Ah, que isso aqui não tem jeito, que fulano de tal não muda, que isso, que aquilo outro, e fica falando mal. Ah, vou falar mal do filho, ah, que meu filho é assim, meu filho é assado, não tem jeito, não muda e tal, e fica esse negócio. O que acontece? O diabo ouve tudo isso, pega isso tudo e constrói uma realidade espiritual. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Jeremias ele desceu para a casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando na sua obra. Ele viu o oleiro fazendo o quê? Trabalhando. Quem aqui já viu o oleiro trabalhando? Ele trabalha aqui assim, ó, moldando o vaso. Trabalha o quê? E aquele negócio vai rodando. Eu esqueci o nome daquele negócio. Não é roda não, é roca. Roca. Depois vocês descobrem para mim. Acho que é roca que chama. Que é um negócio que vai rodando aqui, o cara vai trabalhando com o vaso. Mas onde é que ele vai? Como é que ele vai fazendo aquilo rodar? Como? Como? Ó. Ele vai fazendo isso aqui com o pé, ó. E aquilo vai rodando. E vai trabalhando. Tem alguns casos que tem até um pedalzinho que vai apertando assim, ó. Os mais antigos ficava descalço e ia fazendo assim, ó. O que dá força para ele trabalhar na obra dele? O quê? As pernas. Mas as pernas ninguém vê trabalhando. Todo mundo vê as mãos. Por que a maioria dos crentes olha e fala, Deus não está fazendo nada? Porque eles estão caçando as mãos de Deus, ao invés de procurar onde é que o Senhor está com os pés, dando força na obra que Ele está fazendo na sua casa, na sua família e na sua vida. Deus, mas eu não estou vendo, você está caçando as mãos. Profeta, ele olha detalhe. Então a partir de hoje, comece a profetizar as realidades do céu na sua família, na sua casa. Não aceite pessoas falar contra a sua família e contra a sua casa. O Senhor vai mudar a sua realidade nesses dias em nome de Jesus. Levanta as duas mãos. Diga assim: eu vou aprender a profetizar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Irmão, para que esse negócio de falar só de desgraça dentro de casa, só de problema, isso é um erro. Quer ver outra coisa também, que é muito errado, e acontece na maioria das vezes dentro da casa de crente? Problemas que acontecem na igreja, eu chego e comento dentro de casa, fico falando dentro de casa, e aquele parente meu ímpio escuta tudo. E depois eu vou orar para Deus trazer ele para a igreja. Não vai converter nunca. Sabe por quê? Porque eu estou pegando a vergonha da noiva e estou expondo ela. O povo fala assim: roupa suja se lava, hein? Se a roupa é suja na casa de Deus, você tem que lavar na casa de Deus, não na sua casa. Ai, ai, ai. Fala pro seu irmão assim: ai, ai, ai. Só que a maioria leva a roupa suja da casa de Deus para lavar dentro de casa. E na maioria das vezes eu falo assim: ah, não, é porque eu não quero dar problema. Mas cria um problema, sabe para quem? Para a sua família, que não tem nada a ver com isso. Então, para profetizar, não dá para falar a mesma boca que sai palavra de bênção, sair também palavra de maldição. A mesma boca. Ô, rapaz. Receba. O irmão foi arrebatado. Então não dá. Isso que eu estou vendo a turminha olhando assim pro chão. Eu falei: gente, será que o pastor desamarrou o sapato? Então fala pro seu irmão assim: não dá para falar de bênção e falar de maldição. Fala para ele assim: escolhe, ou um ou outro. Porque o que tem de crente que quer falar de bênção, em vez de falar de bênção, só murmura, só reclama, só fala de problema, fala de coisas negativas.
e depois chega para o pastor falando: pastor, ora por mim. Irmão, eu não consigo resolver problema que você não deixa eu resolver. E um detalhe, fala para o seu irmão assim: pastor foi chamado para cuidar, alimentar e dar remédio. Fala para o seu irmão assim: pastor não é babá. Tem crente que ele não quer um pastor, ele quer uma babá. Profeta não é babá. Não brinca com profeta. Babá tem que ficar correndo atrás. Ele quer, ele não fez isso, ele não pula aí. Tem ou não tem? Deus não chamou pastor para ser babá. Tanto é, olha que detalhe interessante. Fala assim: pastor. Pastor nenhum é dono de ovelha. O dono das ovelhas é Deus. Agora olha o detalhe: o pastor vem da palavra pasto. Vem da palavra pasto, que tem a ver com alimento. As ovelhas é dele, mas quem alimenta sou eu. Quem entendeu? Então, irmão, aprenda: profeta não é babá. Se você conhece crente que está em busca de uma babá, ele tem que converter, aceitar Jesus, afogar ele 7 vezes na piscina, para ver se ele converte de verdade. Amém ou não amém? Sabe por quê? Porque tem profecia e tem bênção e tem promessa que vai se cumprir na medida que você atingir a maturidade espiritual. Diga assim: maturidade. Então aqui, Saul, Deus falou assim: ô Samuel, para de ter dó de Saul, porque eu já rejeitei ele. Eu já rejeitei. Tem crente que ele está fazendo a casa dele ser rejeitada por Deus. Por quê? Porque ele não aceita obedecer a palavra. E outra coisa, um detalhe muito importante, talvez até você já passou por isso. Pastor, eu oro, eu peço, eu clamo ao Senhor, mas nada acontece. O problema não está na sua oração, o problema está no coração que não sabe obedecer a palavra. Oração sem obediência não é nada. Obedecer. Se o irmão não consegue obedecer essa palavra que está dentro da casa dele, não vai ser o profeta da igreja que ele vai obedecer. É verdade ou não é? E aí depois, o que nós temos que ficar fazendo? Ô Marcelo, vamos fazer uma visita pro fulano de tal, porque ele tá ruim. A gente chega lá, o que ele é? Desobediente, rebelde. Aí, se eu e o Marcelo viram e falam assim: ô Marcelo, tem jeito não, ele não quer obedecer não. Aí o irmão fala assim: esse povo não me ama, essa igreja não tem amor. Irmão, não dá para querer ver bênção acontecer se eu não obedeço a palavra. E um detalhe muito interessante, muito interessante. Você ouve ensinamento, palavra, no mínimo 3 vezes na semana. Quantas vezes na semana? Porque tem da célula, que é eu que preparo a palavra e mando. Tem a quarta-feira, que na maioria das vezes é eu que prego. E tem o domingo. Fora o mês que nós faz alguma coisa. Fora os trabalhos de jovem, criança, adolescente e tal, e tudo. Se a pessoa ouve média de 5 ensinamentos na semana e ela não muda, tem que nascer de novo. Tem ou não tem? Tem que nascer. Então Saul não precisava simplesmente de mudar o coração. Ele precisava de, depois de ter essa experiência, mudar sua postura diante das coisas de Deus. Era um homem ungido, foi chamado pelo Senhor. Você conhece alguém que já foi chamado por Deus?
Irmão, deixa eu te falar. Quando uma pessoa, ele foi chamado por Deus e ele não obedece, ele vai ter que resolver com Deus. Não é com a igreja. Não é com a igreja. Então, profecia para acontecer e para ter valor, eu preciso obedecer a palavra. Obedecer o quê? Palavra. Fala para o seu irmão, se você tem obedecido a palavra. Por quê? Porque eu não consigo resolver o seu problema se você não obedece a palavra. A Bíblia manda congregar? Sim ou não? Eu preciso ficar correndo atrás de crente para vir para a igreja? Não. A Bíblia manda orar? Sim ou não? E ainda fala um negócio: orar e sem. Então você não devia nem parar de orar. E aí, como que nós faz isso? Orar sem cessar? Tem uma chave que você pode usar para orar sem cessar, sabia? Tem um jeito. Mas a Bíblia orienta: orar sem. Então não precisa brigar para orar. Fala de jejum? Então não precisa brigar para jejuar. Nós deveríamos jejuar sem ninguém pedir. Sim ou não? A Bíblia fala para você abençoar a sua família? Orar por ela? Mas a maioria de nós não conhece nem 50% da palavra. E aí, algumas coisas parecem que são distantes. Mas quando você começar a obedecer, toda a promessa que foi feita a você por anos, elas vão acontecer de forma acelerada em nome de Jesus. Eu quero liberar a primeira palavra profética dessa noite. A partir de hoje, a tua obediência vai trazer uma nova dimensão de honra, de bênção e de milagre sobre a sua casa. Só você que recebe, dá um glória a Deus, um aleluia e bate palma louvando ao Senhor. Eu conheço pastor que não obedece. Pastor que não obedece. Hoje em dia, você conhece pessoas que elas já estão relativizando tudo. Relativizando tudo. Mas não se engane, a palavra é a mesma. A unção profética do lugar tocou Saul e ele começou a profetizar. O que você tem que fazer nos próximos dias? Aumentar a unção dentro da sua casa, através de oração, consagração e adoração. Quando você aumentar a unção dentro da sua casa, tudo de ruim que tiver lá dentro vai partir em retirada em nome de Jesus. E as pessoas que estão na sua casa serão transformadas pela unção que está naquele lugar. Essa é a chave. Profecia acontece, mas para ela acontecer, eu preciso me posicionar. Quem entendeu diz amém. Alguém aqui já viu umas profecias meio estranhas? A gente fala profetada, né? Negócio sem pé nem cabeça. Já ouviu por aí? Qual que foi a mais terrível que você já ouviu aí? Vamos ver se alguém tem coragem. Qual que foi a mais... Fala aí. Abaixa o fundo mais um pouco, Gustavo. Ele falou que não tinha visto. Aí. Pastor, a irmã viu um anjo. O pastor falou que viu também, mas não tinha visto nada e falou para ele: eu não vi nada. Entendeu? O que mais? Qual outras profecias que você já viu? Eu já vi profecia de casamento, nunca entreguei, mas tem uns doidos aí que entregam. E eu acho o pior erro da vida. Falando como seu pastor, para mim o pior erro é alguém profetizar casamento para o outro. Irmão, profetiza qualquer coisa, não entra nesse negócio de casamento, sabe por quê? Porque a gente tem a mania de falar assim: Deus escolhe fulano, Deus escolhe Bertrand. Deus escolheu o casamento uma vez só, Adão e Eva. O trem deu ruim, agora ele falou assim: você se vira agora se vocês escolherem. Tá entendendo? Então o que acontece? É cheio de gente por aí que vira e fala assim: ah, você vai casar com um homem alto, louro,
do olho azul e tal. Eu vejo esse varão vindo marchando pro teu lado e tal. A irmã tá solteira, fica mó empolgada. Aí depois o profeta chega e fala assim: não vi nada. E a irmã fica iludida. Em vez de falar assim: não, você vai casar com um homem de Deus, um servo de Deus e tal. Não, mas vai querer dar até as características. Entendeu? Então o que acontece? Você tem que entender que profecia não é brincadeira. Diga assim: profecia não é brincadeira. Teve uma vez que eu já vi um profeta entregar uma palavra profética e falar que o cidadão ia casar. Só que ele não viu que ele já era casado. Irmão, isso é feio demais. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Nesses dias eu vou ensinar a igreja aqui a profetizar. Mas se eu ver essas loucuras, você pode ter certeza, irmão, o cipó vai descer de cima para baixo. Porque só alguém que tem discernimento pode. E outra coisa, você nunca julga o profeta, mas você julga a palavra que ele entregou. O apóstolo Paulo, ele orienta nas suas cartas dizendo, se tratando de profetas, fale 2 ou 3, e os outros julguem. Então tem esse detalhe. E às vezes, Deus te mostra algo, nem você entende, você pode entregar. Mas aqui, não cai na besteira de umas coisas que nós já vimos por aí, não. De falar assim: não, quero mostrar que eu sou espiritual, eu estou no jejum de Daniel, e eu vou vir para a igreja marchando, e aí eu vou falar: eis que te digo, eis que te digo. Se Deus não tiver falado nada, mas se Deus tiver falado para você falar, abre a boca, senão você vai apanhar do mesmo jeito. Pegou ou não pegou? Posso ir para a parte prática? Alguém quer? Amém ou não amém? Fala assim: pastor, e como eu vou saber que é algo de Deus? Que é outra coisa também, né? E aí? Deus falou, eu não sei se é Deus, e eu tenho que falar, e se eu falar e der ruim, o pastor vai me pegar? E aí? Irmão, o negócio é o seguinte: quando você vai entregar uma palavra profética, se você não tem experiência, a melhor forma é o seguinte. Um exemplo. Para o Samuel. Você chega, Deus te mostrou lá, vamos supor, um carro. E você não sabe se o irmão está orando por um carro. E aí Deus te mostrou um carro, te mostrou uma chave. Você chega no irmão e fala assim: irmão, olha, o negócio é o seguinte. Eu estou sentindo algo no meu espírito. Eu estou sentindo. Porque você não tem experiência de discernir Deus de uma vez. Porque às vezes tem muita gente que vê o pastor, né? E o pastor está no altar, ele olha e fala: Deus falou isso, e pum, irmão. Aí o pastor fala: é verdade ou não é? É verdade. Irmão, isso aqui é porque a gente já tem, já aprendeu como é que funciona. E na maioria das vezes, deixa eu te falar, é algo tão claro para nós, que quase que passa a vida da pessoa inteira diante dos nossos olhos, sabia? Por isso que a gente entrega assim direto. Mas você não tem experiência, você pode chegar e falar: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou sentindo no meu espírito, e eu vejo um carro e uma chave. Eu acredito que o Senhor possa estar te preparando para trocar o seu carro nos próximos dias. Se fizer sentido para o irmão me fala. E ora por ele, irmão. Viu uma fita de hospital? Ô irmã, deixa eu te falar. Eu estou sentindo no meu espírito que pode ser que a irmã vai parar no hospital nos próximos dias. Se fizer sentido para você me fala. Mas eu posso orar pela irmã, nesse sentido, na área de saúde? E ora, irmão. É algo tão simples. Foi simples ou não foi? Pronto. Qualquer pessoa pode fazer isso, pode ou não pode? Porque você não sabe, às vezes ela está com uma questão de saúde na vida dela, e ela não contou para ninguém, mas Deus te mostrou.
Então você pode vir falar e ela vai saber que Deus mostrou aquilo. Profecia é algo simples. Simples. Diga assim, profecia é algo simples. Você não precisa enfeitar o pavão. O pavão já está enfeitado. Deixa eu te falar a minha experiência na segunda-feira. Eu fui pregar na embaixada, comecei a ministrar. De repente eu olhei para o lado assim, tinha uma irmã no canto. Eu olhei de novo, eu vi ela. Aí Deus falou comigo assim, ó, dessa forma, ela está passando por um problema dentro da casa dela, terrível, que está desgastando ela, e ela não deixa ninguém ficar sabendo, mas a cunhada dela sabe, porque descobriu. Eu saí do altar, peguei a irmã, trouxe a irmã para o altar, coloquei a mão dela no altar e falei, você está passando por um problema na sua casa? Entreguei a palavra toda. Quando eu acabei de entregar, quem que levanta no meio da igreja? A cunhada. Pastor, eu sei. E veio para o altar e veio orar com ela. Olha para você ver. Confirmou a palavra, foi entregue na hora. Entendeu? Então profecia, na maioria das vezes, você não vai ter as informações todas, mas o pouco que você tiver, entrega. E na medida que você for aprendendo nisso, ali, você vai se mover no mundo espiritual. Quem entendeu diz amém. Agora, se você entregar algo, naquele momento, não fizer sentido nenhum, não tem problema. Pode ser que Deus está avisando a pessoa sobre algo que lá na frente possa acontecer. Agora, uma falsa profecia, na maioria das vezes, ela é uma profecia que ela também está relacionada a isso aqui, ó. A pessoa chega, entrega uma palavra profética para o outro e fala, aí agora você faz uma oferta na minha vida, e aí faz o Pix. Eu já vi isso. Fui num lugar uma vez que cada palavra profética era um envelope que ia para a mão do irmão. O irmão lá recebeu 4 palavras proféticas, saiu da igreja com 4 envelopes na mão, porque ele tinha que entregar uma oferta para cada palavra. Quando se move dessa forma, isso aí é um falso profeta. Por quê? Ele usa o dom para ter lucro. E aí outro detalhe, profecias de desgraça. Quando líderes usam sua autoridade para amaldiçoar pessoas que estão talvez indo embora, indo para outro lugar, ou saindo. Número 1. Então vamos lá. Agora nós vamos para a parte prática. Amém ou não amém? Fala assim, ai, ai, ai. Parte prática.
Você vai dar a mão de frente com a pessoa. Eu vou dar 1 minuto para o número 1 orar, fechar os olhos e puxar e buscar em Deus uma palavra para o número 2. Amém ou não amém? E aí, você vai orar, você vai falar: Deus, me dá uma palavra para ministrar para o meu irmão fulano de tal. E você vai orar, e Deus pode te dar uma visão, pode te dar uma frase, pode falar alguma coisa. E na hora que Ele te der, você guarda, que eu vou liberar você para você entregar a palavra. Amém ou não amém? Pode fechar os olhos. Vamos lá. Número 1, pode fechar os olhos também. E pode começar a orar. Falar com o Senhor. Você precisa de uma palavra de bênção para o número 2. Feche os seus olhos e comece a orar. Amém? Agora o número 1, você pode olhar nos olhos do número 2 e entregar a palavra que Deus ministrou no seu coração. Fica à vontade. Entrega. Isso, vai entregando. Amém? Quem já terminou, levanta a mão. Acabou? Todo mundo acabou? O número 2, cadê o número 2? Levanta a mão. Número 2, a palavra fez sentido para você? Quem a palavra fez sentido, levanta a mão e balança. Ó, esse. Aí. Fez sentido aí atrás, hein? Aí vocês aí fez sentido? Ó, viu? Quem mais fez sentido? Vamos lá, agora vai inverter. Agora vai inverter. O número 2 dá um glória a Deus. Agora você vai orar o número 2 e vai pedir Deus uma palavra para o número 1. Amém? Mesmo processo. Feche os seus olhos, busque a direção de Deus.
Agora o número 2 olha para o número 1 e fala aquilo que você sentiu de Deus aí na oração, em nome de Jesus. Olha nos olhos e fala. Amém? Dê um abraço nessa pessoa aí. Número 1. Quem a palavra desse momento pro número 1 fez sentido? Cadê o número 1? Fez sentido pra você? Que fez sentido também? Fez sentido? E aí, irmão? Me conta a experiência de vocês agora. Todo mundo profetizando nesse culto. Pode abaixar, mano. O que ele falou para mim teve sentido. Ele falou em oração, falou em meu desejo de continuar na palavra do Senhor, meu desejo de continuar na presença do Senhor, e estar aqui na presença do Senhor é a melhor coisa que tem acontecido na minha vida. E ele falou certinho. Quem mais? Quem mais quer falar aí? E aí? E atrás aí? Tá tímida? Ai, Marlene, tímida? Não sei aonde. E aqui? Uma piedade mais a caminho aí? Fez sentido aí? É? Pera aí, fala de novo. Deus usou ela para falar comigo que o que eu estou pedindo e buscando já é meu. Aqui, todo mundo que está aqui, nesse momento, de tudo que você já viu por aí sobre profecia, você sentiu que testificou mais forte aqui? Você viu que não foi nem eu, foi você. Isso aqui deveria ser normal no nosso culto, irmão. Normal no nosso culto. Só que às vezes, eu acho que só algumas pessoas podem. Eu não sei quantas pessoas tem nesse culto aqui, mas se você for olhar, todo mundo profetizou. Fala para o seu irmão assim: todos podem profetizar. Então a partir de hoje, usa esse dom que Deus te deu. Não fica de boca calada, não. Chegar na igreja, Deus te mandar falar com alguém, entregar uma palavra, entrega, irmão. E um detalhe, assim que você entregar, ora pela pessoa. Quem pode fazer isso? Por quê? Porque o nome da nossa igreja é Casa. Então é aqui mesmo que a profecia vai fluir de forma sobrenatural. Você reparou que não teve exagero? Não teve exagero. E testificou no coração de muita gente. Coloca a mão na altura do teu coração. Espírito Santo, usa cada irmão, Pai, da sua forma, da sua particularidade. Eu abençoo o ministério de cada um nesse lugar, ó Pai. Que nós possamos ser verdadeiramente uma casa profética. Que possamos profetizar daquilo que o Senhor está falando em nosso coração. Eu abençoo a vida de cada homem, cada mulher, cada família, em o nome do Pai, em o nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Bate palma louvando ao Senhor. Pega na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Separa aí no seu lugar. Quem está vencendo o jejum aí, dá glória a Deus. Tem uns aí que a fisionomia até mudou de domingo para cá. Quem sentiu mais fome do que o normal, levanta a mão. Eu falei, não falei que ia dar mais fome? Falei, não falei? É, irmão. Aqui,
Quem já teve umas experiências com Deus aí diferente nesse jejum? Alguém? Ó, já teve? Pois é. Irmão, jejum é bênção. Eu quero parabenizar cada um de vocês que estão vencendo, que entraram nessa luta, porque não é fácil um jejum como esse, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Quero declarar que esse jejum vai te abrir também uma porta financeira. Você vai voltar a prosperar, vai voltar a romper financeiramente. Deus vai abrir portas. Você vai voltar a viver os sonhos de Deus na sua vida financeira. Se tiver alguém que precisa de oportunidade aberta, eu declaro que essa oportunidade chegue nos próximos dias, em nome de Jesus. Estou profetizando sobre você. Quero declarar um aumento de salário para você, em nome de Jesus. Que Deus te conceda, irmão, honra, em nome de Jesus. Nós vamos profetizar sobre o dinheiro. Dinheiro! Aprendeu, né? Então, irmão, deixa fluir. Quando você honra o Senhor, quando você honra esse altar te abençoa. Diga assim: o altar me abençoa. E eu creio que nós vamos viver coisas extraordinárias. Nós vamos crescer muito, sua casa vai crescer. Quem aqui ainda não tirou férias esse ano, você já está atrasado, vá tirar férias, entendeu? Vá descansar com sua família, entende? Ah, pastor, não tem dinheiro. Vem cá na frente que eu oro para você, para Deus abrir porta, aparecer dinheiro, causa na justiça, para você sair para tirar férias com sua família, entendeu? Não quero saber de crente cansado nessa igreja, fadigado, mal-humorado, casamento mal-humorado. Chega desse negócio, irmão. Quem não tira férias é o diabo, nós tiramos, entendeu? Fala pro irmão do seu lado assim: prepara para descansar uns dias. Vai para Acapulco, vai para praia, entendeu? Vai para roça, traz queijo pro pastor, traz fruta pro pastor. Vai lá pra sua terra lá, você traz alguma coisa para mim, viu? Aqui agora tá proibido tirar férias e não trazer nada para mim. Tô brincando. Levar eu junto, né? Irmão, tem que descansar. Quem aqui não tem mala? Quem não tem mala? Quem as malas tá velha? Aqui, ó, vou te dar uma ideia. Chega na sua casa. Se você puder, troca as malas. Se não puder trocar as malas, tira elas lá pra fora, dá nessa limpada e profetiza em cima das malas assim: esse ano eu vou sair de férias para o lugar dos meus sonhos com toda a minha família. E quem não foi de avião ainda, profetiza que você vai de avião, entendeu? Então o que pega? Irmão, viva o sonho de Deus. Nós não somos uma igreja profética? Sim ou não? Não somos uma igreja próspera? A igreja mais rica da cidade? Não, você não pegou não, vou falar de novo. A igreja mais rica da cidade? Entendeu? Então, irmão, você não pode ficar só honrando o altar e não viver os sonhos. Você tem que honrar o altar e viver o sonho de Deus, irmão. Você é fiel no dízimo, na primícia, e agora que chega na hora de desfrutar, você está com medo? Não dá. Então tem que desfrutar. Fala para o seu irmão assim: tem que desfrutar. Tá entendendo? Então vá tirar férias. Vá viver os sonhos que você tanto tem. Pega lá. Quem aqui ainda não foi para a praia? Deus vai te levar para a praia. Quem gosta de cachoeira? Tem irmão que gosta de cachoeira. Te levar para tirar férias na cachoeira. Alguém aqui já foi em Balneário Camboriú ou tem sonho de ir? De novo? Balneário Camboriú, Beto Carreiro, World. Ó, que Deus te leve lá pro Beto Carreiro, em nome de Jesus. Tá entendendo? Gramados. Pois é, irmão. Se você não tiver recurso para ir para Gramados, diga: dinheiro! Vai vir, em nome de Jesus. Sai do seu lugar com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua primícia. Vem cá, deixa eu orar por você. Deixa eu declarar
profeticamente você vai prosperar. Te abençoe em nome de Jesus. Vai viver os sonhos de Deus. Vai viver os sonhos de Deus em nome de Jesus. Vai viver os sonhos de Deus para você. Eu declaro sobre a sua vida, sua casa, sua família em nome de Jesus. Vai viver os sonhos de Deus para sua vida, sua casa, sua família em nome de Jesus. Vai viver os sonhos de Deus para sua casa, para sua vida e para sua família em nome de Jesus. Vai viver os sonhos de Deus para sua casa, para sua vida e para sua família em nome de Jesus. Vai viver os sonhos de Deus para sua casa, para sua vida e para sua família em nome de Jesus. Vai viver os sonhos de Deus para sua casa, para sua vida e para sua família em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, estende as mãos para cá. Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso. Aqui estão as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Pai, nós profetizamos que vamos prosperar, vamos avançar, vamos crescer de uma forma extraordinária. E ainda esse ano, o Senhor vai abrir porta, vai abrir oportunidade. Ainda esse mês de maio, coisas extraordinárias vão acontecer nas finanças do seu povo. E eu abençoo a vida financeira de cada homem e cada mulher. Nos dê uma semana de vitória e de conquista. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Quem não passou o tamanho da camisa, procura a pastora Kenny e passa em nome de Jesus.